Tá ligado, tá. Sou meio medrosa com o microfone, de vez em quando eu gosto de ficar longe e não gosto de ficar na mão porque eu falo com a mão, né? Não sou italiana não, mas gosto de mexer a mão para falar. Bom dia, os irmãos. É um prazer estar aqui nessa igreja. Não conheço esse local, não conhecia, mas conheço, fui ali atrás, o quadro, né? E tenho o privilégio de conhecer praticamente todos os pastores que passaram por aqui. Desde o pastor Gary, que conheço da minha infância, né? Eu era muito menina quando ele era missionário lá em Santos, em São Paulo, e meu pai era obreiro também no começo do trabalho do meu pai. E meu pai ia pregar nas igrejas e acabamos conhecendo o pastor Gary. Agora, o pastor Gary eu conheço praticamente desde muito cedo, porque eu conheci o sogro dele, a sogra dele, a irmã Vilma e o pastor Barton, que são praticamente os fundadores de quase todo o trabalho batista bíblico no Brasil. E lá em São Paulo, eles realmente fundaram quase todas as igrejas, e desde muito cedo a gente ia na igreja ouvir as histórias contadas pela dona Vilma, e também os corinhos cantados em um português meio cheio de inglês, né? Meio complicado, e a gente aprendia aquela língua estranha que era a deles. Eles falavam um português muito difícil, e a gente acabava repetindo, porque a gente era criança e repetia o mesmo inglês esquisito que eles falavam com a gente. Mas foram homens e mulheres de Deus que marcaram a minha infância, marcaram a minha adolescência, e eu sou grata a Deus por estar vendo eles. Alguns deles já foram para o céu, né? Já estão com o Senhor. Mas é muito bom ver o trabalho desses homens e mulheres ainda aqui, né? Num lugar tão bonito, tão grande, e uma igreja viva e que está trabalhando e crescendo, o que é muito importante. Alguns aqui já me conhecem, talvez do Jornal Batista Bíblico ou do outro encontro que estive aqui em Curitiba. Meu nome é Nancy, eu digo que é Nancy Félix da Silva de nascimento e Fragoso, graças a Deus, quando me casei, né? Ganhei esse sobrenome precioso para mim. Talvez alguns conheçam o meu sogro, é Joaquim Fragoso. Ele é diretor do Lar Batista Bíblico há mais de 40 anos, um missionário que dedicou toda a sua vida à obra do Senhor. E até hoje ainda está lá trabalhando, com muita dificuldade, uma saúde muito, muito frágil, mas o meu sogro é um homem de Deus que ama a Deus. A presença dele modifica o ambiente, porque realmente ele ama a Deus. E até hoje tem desejo de visitar igrejas, de começar trabalhos, apesar de 76 anos e de uma saúde muito frágil. Ele tem uma diabetes muito forte, praticamente perdeu a visão e também tem dificuldades para caminhar, mas é um homem de Deus. Então eu tenho muito orgulho de repetir esse sobrenome, né, que é um sobrenome de um homem de Deus. Então sou casada há 33 anos, tenho 2 filhos, um casado, uma nora, chama Cíntia, o Lucas é o casado, mora nos Estados Unidos, tem um netinho chamado André, que vai fazer 1 aninho o mês que vem, e tem um filho solteiro, o Douglas, que está com 30 anos, é um rapaz que trabalha no louvor da igreja também, gostaria muito de estar aqui, porque os irmãos também, pelo que percebo, gostam muito da música na igreja e do louvor. E é um rapaz que trabalha com Deus também, trabalha na igreja e nos ajuda. E meu esposo, que é o Luiz, é um filho de missionário, né, um homem de Deus, trabalha também junto, nós fazemos alguns trabalhos com casais, mas é um cantor, né? É realmente um homem que tem uma voz preciosa, que toca o coração das pessoas. Ele nunca gravou nenhum CD, nem nada disso, não gosta muito dessas coisas, não, mas a voz dele realmente é uma voz muito preciosa e que toca no coração das pessoas. Então eu sou grata a Deus pela minha família, e falar de família, para mim, é algo muito especial. Porque tenho um amor muito grande pelo meu marido, pelos meus filhos, pela minha casa, pelo meu papel de esposa e mãe. Não tem coisa melhor do que ser mãe e de que ser esposa, e agora ser avó, que é melhor ainda, né? Quem não tem neto vai saber disso quando tiver o seu, né? Maravilhoso poder ver o rosto do seu filho, né? Refletido naquela criancinha, e ver a vida continuar, né? Eu vou embora, não sei quando, mas aquele menininho vai continuar. Né? E um pedaço da gente continua caminhando naquele molequinho e nos outros que virão, que esperem Deus que venham, né? Porque um só é muito pouco. Já falei para ele, pode começar a ter mais, porque um só é muito pouquinho. E eu sou membro da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Essa igreja, ela chama hoje Valparaíso, mas era de Rude Ramos, qual era o pastor José Cristóvão, pai do Gerson Avena, que a grande maioria dos irmãos conhece. E depois, com um tempo, a gente a igreja mudou de bairro, então hoje é Valparaíso, que é um bairro de Santo André. O nosso pastor é pastor Paulo Guedes, que é pastor da igreja há alguns anos. O pastor José foi pastor 43 anos daquela igreja. E agora já está, entre parênteses, aposentado, mas não está aposentado, né? Ainda está fazendo a obra do Senhor. E conheço o Gerson também, desde que a gente era jovem, trabalhamos juntos em acampamentos para jovens e viajamos aí com
com a equipe de seminário juntos. Depois ele se casou, acabou vindo para cá, né? E a gente continuou lá em São Paulo. Mas ele esteve até há pouco tempo atrás lá em São Paulo. Os irmãos devem ter sabido, né? Da morte da prima deles, né? Da Juliana, uma moça muito jovem que faleceu na nossa igreja. E ele esteve por lá. Então, hoje, é um prazer estar aqui nessa igreja. E trabalho, né? Com famílias, com mulheres. Há muitos anos, Deus tem me dado esse privilégio. E trabalho com aconselhamento bíblico também, específico para mulheres. E também acompanhamento de mulheres quando estão doentes. Deus me deu essa tarefa que não é muito fácil, porque às vezes você conhece uma mulher quando ela está doente, você fica com ela 1 ano, 2, depois Deus a leva. E aí a gente fica com a grande saudade, mas com essa vida especial que nos ensinou muitas coisas. Então eu tenho aprendido muito com essas mulheres de Deus que atravessam uma enfermidade grave e mesmo assim continuam firmes perante Deus. E hoje o pastor desta igreja, né, me solicitou que falasse às famílias da igreja. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque família é algo que, infelizmente, nós estamos vendo destruído nos dias de hoje. E a grande maioria das igrejas tem dificuldades com as famílias, e no mundo, então, família passou a ser qualquer coisa, muito menos aquilo que Deus deixou como família. E, como eu disse, ser vó é muito bom. Uma das coisas boas de ser avó é que a gente assiste vídeos infantis, né? Começa a ver Pepa, começa a ver certas coisas que a gente não vai ver normalmente, né? Eu vi uma Pepa bonitinha lá no... Quase que eu peguei emprestada do irmão, né? Muito bonitinho. Meu neto gosta muito daquele desenho. E eu estive na casa do meu filho há um mês atrás, fiquei lá uns dias, e o meu neto gosta muito de assistir vídeos. Acho que ele não entende muito, mas ele gosta. Então ela põe lá para ele distrair um pouquinho. E entre esses vídeos que eu vi um vídeo de um conjunto, né? Que está regravando alguns corinhos antigos, que as crianças cantavam na minha época, que não se canta mais hoje. E entre esses corinhos, me chamou muita atenção. Eu gostaria que o irmão colocasse, então, o primeiro visual, ou o próximo. E esse corinho chama Família Original. Eu vou tentar cantar, por favor, não me vaiem, porque eu sou péssima nessas coisas. É um corinho que eu acredito seja muito antigo. E é muito bonitinho, que eles fazem com uma mãozinha. Cada mãozinha tem o papai, a mamãe, né, tudo direitinho. E eles cantam assim. Aqui mora um alegre pessoal. Se você conhece, pode cantar comigo, por favor, me ajude. Família tão original. O pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Bebê tão bonito e legal. Bebê tão bonito e legal. Depois ele fala, que forte é o pai polegar. A mãe é a rainha do lar. O irmão é maior, o irmão é menor. Bebê, vamos nós embalar. Eu fiquei ouvindo aquele corinho e falei, gente, olha que corinho mais bonitinho. Que coisa simples. É uma família. Um pai, uma mãe, 2 irmãos e um bebezinho. Não é? Uma família bonita. E o que ele está dizendo no começo? Original. Por que família original? Quantas famílias você conhece que não é feito de um pai e uma mãe? É? Às vezes são 2 pais, 2 mães, estranho, né? Às vezes já teve vários pais, várias mães. Se troca de pai e de mãe, né? É um negócio meio complicado. Vai agregando um monte de gente aqui, né? Que não era daqui, mas fica aqui tudo junto, né? Mas essa família simples, que o corinho bem simplesinho conta, é a família que Deus criou. Um pai, uma mãe e os irmãos. Às vezes 2, às vezes 3, às vezes tem que pôr 2 mãos, né? O meu sogro tem que encher as 2 mãos, ele tem 10 filhos. 6 do primeiro casamento, 2 do segundo e mais 2 que ele adotou. Né? É uma família bem grande. Nós, normalmente, a minha família tem que tirar um dedinho, né? É só o pai, a mãe e 2 filhos. Não tem irmã, só tem irmão, né? Mas essa família, esse corinho, me chamou a atenção. E eu passei a ficar com aquilo na minha cabeça. E aí, disso, né, nasceu um estudo. Ou seja, uma volta à originalidade da família. Aquilo que Deus deixou lá atrás. Aonde que Deus colocou essa primeira família? No Jardim do Éden, não é? Ele formou a terra. Primeiro ele fez tudo que tinha que fazer, né? Lua, sol, tudo. De repente, quando estava tudo pronto, que ele viu que era tudo bom, ele fez uma casinha especial, né? Bem bonitinho, o Jardim do Éden, onde tinha todas as árvores para alimentação, tinha rio, tinha tudo bonito. Pegou um homem, colocou nesse lugar, fez uma mulher, colocou também nesse mesmo local. E ele disse uma coisa muito importante para eles: crescei e multiplicar. Ou seja, não foi depois que essas coisas surgiram, não. Foi ali mesmo. O casal já vivia sua vida normal. Não engravidou.
Não sei por quê. Mas Eva podia ter filhos ali no Jardim do Éden. E aquela família original viveria e cresceria dentro de um ambiente puro, na presença de Deus. Mas, né, nós pecamos. Adão pecou, Eva errou. E aí, depois disso, então, a família foi expulsa daquele jardim e passou a viver a sua vida. O homem teve que trabalhar, a mulher gerar os filhos, e a Bíblia diz que com dor terás os filhos. Com dor vai criar também, né? Porque não é fácil criar um filho. Os filhos vão ter alguns problemas, e a família passou a ter todos os problemas que nós conhecemos. Tanto das famílias da igreja, como as famílias que nós conhecemos hoje em dia. Por quê? Porque o homem se afastou de Deus. E depois de afastado de Deus, o homem começou a criar maneiras e famílias que não eram da maneira que Deus colocou. Jacó resolveu ter 2 mulheres. Ele teve quantos problemas? Os irmãos sabem disso. Ah, Deus deixou? Não, Deus não deixou. E nem mandou ele casar 2 vezes. Ele casou porque quis. E ele escolheu 2 mulheres porque quis. Não era essa a vontade de Deus. Deus nunca fez um homem para se casar com várias mulheres. Ele fez um homem para casar com uma mulher. Tudo que você vê na Bíblia assim, é porque Deus deixa escrito para a gente poder aprender, que não é assim o certo. Então, essa família original, que tem um pai e uma mãe, os filhos vivendo em harmonia, é essa família que nós queremos hoje, nessa manhã, estudar um pouco na palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina. Um pouco para o pai, um pouco para a mãe, um pouco para os filhos, que eu estou vendo ali atrás, né? Qual é o nosso papel dentro dessa família? Por que será que as famílias estão tão destruídas hoje em dia? Por que será que dentro das igrejas nós temos separações, traições, temos filhos rebeldes, esposas rebeldes, né? Maridos rebeldes, todo mundo rebelde? Alguma coisa está errada na nossa família. Por que será? Porque nós estamos abandonando essa família tão simples que Deus criou com amor para que a gente pudesse viver feliz nesse mundo, né? Nós vamos orar e eu gostaria que os irmãos me ajudassem com a sua Bíblia, tenham ela aberta, porque nada que nós vamos falar aqui, nessa manhã, é a minha ideia, a minha visão da família. Talvez a minha visão seja outra, mas é a visão da palavra de Deus. E é ela que eu quero seguir, é ela que eu quero obedecer. E é nessa manhã, o que a gente quer aqui, é que a palavra de Deus fale ao coração dessas famílias e que nós possamos aprender de Deus o quanto é precioso, né? Termos uma família original. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pelos irmãos que saíram das suas casas e vieram em família aqui para aprender a tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, realmente entender na Bíblia o que é que tu desejas das famílias e por que estamos vivendo assim, tão afastados de ti nessa vida, nesse mundo tão terrível. Que nós possamos realmente sair daqui mudados e abençoa, Senhor, as famílias que estão aqui. Te peço pela minha família, pelo meu marido, meu filho, que estão lá em São Paulo e pelo meu filho também casado, abençoando todos eles, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Eu vou tirar esse negócio que está começando a fazer calor. Então, gostaria que o irmão passasse o próximo. Isto. Nós vamos começar pelo pai. Mas por que isso, irmã? Por que você vai começar logo pelos homens, né? Não, porque é assim que é a ordem das coisas, não é não? Primeiro diz o quê? O corinho? Que forte é o pai? Polegar. Então, o papai é esse aqui, né? É o polegar. É o forte. E o homem, ele tem um papel muito importante na família. Nossa, irmã, é assim, é. O papel mais importante numa família é o papel do homem. Às vezes, nós estamos vendo umas mudanças nesses papéis dentro das famílias. E aí é que mora o grande perigo. Na mudança de papel. Em mudar o que Deus ensinou. A transformar em moderno aquilo que não é certo perante Deus. Então, o primeiro papel e o mais importante dentro de uma família é o do pai. Por que está dizendo que forte é o pai polegar? Por que esse homem tem que ser forte? Aí você vai ver por causa, sabe do quê? Porque ele tem muitas responsabilidades. O homem, Deus deixou muitas coisas para ele cuidar dentro da família. Por isso ele tem que ser forte. Se o homem não for forte no papel dele, toda a família vai cair. Nós, mulheres, somos muito mais emoção, coração, né? Aquela emoção. O homem, ele é muito mais o chão. Por isso que ele é forte. E ele foi feito assim, para aguentar mais coisas do que nós, mulheres, aguentamos. Então, Deus deu a ele algumas tarefas muito importantes dentro da família. E uma delas, a primeira, é amar. Só amar, que coisa mais simples. Quer ver só como é que Deus manda você amar a sua esposa? Efésios 5:25. Eu gostaria que um homem lesse esse versículo, tá? Depois aí a gente, quando for a mulher lê.
Efésios 5, 25. Lê para mim bem alto. Eu gosto de ouvir esse versículo, sabe? Eu acho ele muito bom. Opa! Pode ler. Quem começou primeiro? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Amar as vossas mulheres. Quem não gosta desse versículo? Eu acho ele ótimo. Né? Eu também, né? É muito bom. Deus manda que o nosso marido nos ame. Amar é um verbo muito bonitinho, né? Eu amo, tu amas, ele ama. Parece fácil, né? E o mundo usa amor, tudo é amor para eles, né? Qualquer coisa é amor. Ai, a gente está apaixonada. Né? A gente está amando. Ah, o amor acabou. Vamos terminar essa relação porque o amor acabou. A Bíblia não está dizendo aqui, você ama a sua mulher até que acabe. Né? Até que ela fique um pouquinho mais velha. Né? Até que ela complete 50. Não está dizendo isso aqui, graças a Deus. Né? Está dizendo, vós maridos, amai as vossas mulheres. É o tempo todo. É a vida inteira. E amar não é um verbo fácil de conjugar, gente. Pode ser fácil de conjugar na boca. Mas no dia a dia, é difícil esse verbo. Nós, mulheres, que os homens não nos escutem, somos assim, bem chatinhas de vez em quando. Né? Não é fácil nos amar. Não tem aquele bichinho que fala assim, ah, você precisa me amar? Então, nós não somos fáceis, às vezes, de sermos amadas. Aqui em cima, agora você vai ficar do lado dos homens? Ué, é a realidade, né? Não adianta mentir. Por que Deus mandou o homem amar? Porque não era fácil. Se fosse fácil, Deus não mandava. Né? Ah, ele vai amar mesmo, porque ela é tão boazinha, né? Não. Deus fala, amai as vossas mulheres. E mais outro versículo, Colossenses 3,19. Esse, então, é melhor ainda. Outro homem, por favor, leia para mim. Oh. Né? Em outras traduções, ele diz assim, e não vos irriteis contra elas. Viu? Não pode ficar irritado com nós. Né? É para nos tratar com amor. Sabe por quê? Porque nós somos um vaso frágil. Nós não somos um pedaço de plástico, um pote de Tupperware, que pode ser jogado em qualquer cantinho que fica. Não. Nós somos um vaso de cristal. Qualquer arranhão no vaso de cristal faz perder valor. E quando quebra, é ruim, hein? Tem que levar para consertar. E fica caro. E fica uma emenda, assim, nunca mais fica igual. Por isso Deus fala isso. Maridos, amem as suas esposas e não as irriteis. Ou seja, não se irrite com ela. Trate ela como um vaso frágil. Ah, mas eu até tento, mas ela não quer. Problema dela. Né? As mulheres de hoje querem ser tratadas como potinhos plásticos. Descartáveis. Usa e joga fora. Eu não. Eu prefiro ser um vaso chinês ou de cristal. Que toma muito cuidado comigo, porque eu sou muito preciosa. Não só para Deus, como para a minha família. Então a Bíblia diz assim ao homem, ame a mulher. Não se irrite com ela. Por quê? Porque ela é a parte mais frágil dessa relação. Há muitas mulheres hoje em dia não gostam disso, mas essa é a realidade, tem que admitir. Você é mais frágil. Você se magoa facilmente. Você não consegue gerir com tudo que os seus filhos fazem. Você precisa da presença do seu marido, às vezes para dar uma bronca mais forte, né? Um conselho mais forte. Então, a Bíblia diz assim, ame a sua esposa, marido. Não se irrite com ela. O amor verdadeiro não se cansa. O amor verdadeiro não muda. Quanto mais tempo junto, mais esse amor cresce. Quando a gente vai falar em chá de cozinha, né? Aquela noiva toda apaixonada, né? Ela acha que ela ama o marido mais do que qualquer daquelas mulheres velhas que estão ali. Enganada ela está, né? Aquele amor do começo do casamento não tem como comparar com depois de 33 anos. Porque aquele rapaz que eu me casei, meu marido tinha 21 anos, né? Era apenas um menino quando eu casei com ele. Eu era um pouquinho mais velha que ele, só uns 3 aninhos. Então ele era muito novinho, até a foto é até engraçado, né? Tão menino que ele era. E não é mais o mesmo, né? 34 anos praticamente de vida em comum, ele envelheceu, eu envelheci, coisas nós passamos juntos. Então hoje ele é muito, mas muito melhor do que aquele menino que eu me casei. É um homem muito mais forte, um homem que eu amo muito mais e admiro muito mais. Então, o tempo só faz aumentar o amor, não pode diminuir. Não é? É difícil quando a gente vê casais que, com o passar do tempo, parece que o amor vai sumindo, né? Vai sendo desgastado. Não é assim. O amor que Deus pede do marido não é um amor que acaba e se desgasta com o passar do tempo. É um amor que cresce. Ah, mas se acabar, ele não acaba. Peça ao Senhor que fortifique o seu coração. Senhor, me faça amar minha esposa novamente. Isso pode acontecer. Os desgastes da vida podem vir, mas você tem que pedir a Deus que
ajude você a amar sua esposa, porque isso não é um pedido de Deus, é um mandamento. Ame. A outra coisa que o homem tem que fazer também, prover. Sabe o que é prover? O que é prover? Sustentar. 1 Timóteo 5,8. O irmão desse lado aqui. Desse lado já leram. Lê desse lado aqui. 1 Timóteo 5,8, por favor. Opa. Se alguém não tem parentes, e especialmente dos de sua própria família, usou a fé e é pior que os crentes. Então aqui está dizendo que se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, da sua própria família, ele é muito ruim. Então o homem foi dado o papel de prover a família, ou seja, sustentá-la. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade em que tudo é dividido, não é assim? Um casal começa a namorar e eles já compram, às vezes, um apartamento juntos. Uma parte a mulher paga, outra parte o homem paga. Não é assim que funciona? Pelo menos é o que eu vejo, né? Antigamente, volta lá no tempo da sua avó, por exemplo. A mulher não trabalhava fora. Raramente ela podia trabalhar fora. Ela trabalhava na roça, essas coisas. Então, quem trazia, realmente provia a família era o homem. Na Bíblia, se você ler, você vai encontrar vários homens provendo as suas famílias. Esse é o papel fundamental do homem. É dele que Deus vai cobrar se está faltando comida na mesa. Ele precisa ter essa capacidade de ganhar o sustento para trazer o sustento para a sua família. Hoje, claro, a mulher ajuda. Algumas mulheres têm suas profissões e têm seus empregos, e é até necessário, porque vivemos numa sociedade muito mais cara do que na época da minha avó. A gente precisa de muito mais coisa do que minha avó precisava para viver. Né? Nós precisamos muito de uma televisão de 40 polegadas, né? Nós precisamos muito de uma geladeira escovada, nós precisamos muito de um computador. Né? Minha avó, ela não tinha nada disso. Tinha um fogão de lenha e uns tamboretinhos, estava tudo bom. 10 filhos para criar e a vida foi, né? Criou todos. Mas nós hoje vivemos numa sociedade consumista, então nós precisamos de muitas coisas. E por isso a mulher acabou indo trabalhar fora, para ajudar nesse sustento e poder comprar mais alguma coisa. A mulher saiu de casa para trabalhar, normalmente na época da guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, não tinha homens mesmo, os homens estavam na guerra. A mulher foi obrigada a ir trabalhar, para poder ajudar a sustentar seus filhos. Quando esses homens voltaram da guerra, ela não quis mais deixar de trabalhar. E aí, nós vemos a sociedade que existe hoje. Mas eu acredito que, muitas vezes, o homem perdeu essa responsabilidade dentro de uma família. E, às vezes, a mulher acaba trabalhando 12 horas por dia e não consegue mais cuidar da sua própria casa e dos seus filhos, que é o papel que ela tem. De cuidar da família, de cuidar dos filhos, de sentar, de conversar, de preparar o alimento. Ela não tem mais tempo, porque ela trabalha o dia inteiro fora. E a família começa a ficar desgastada com isso. Por isso o homem deve se preocupar desde muito cedo. Quem tem filho homem aqui? Eu. É isso. Esse menino, não sei qual a idade dos seus filhos, deve ser ensinado desde muito cedo que ele é o responsável por prover sua família. Que ele deve estudar, se preparar, ter um bom emprego, porque é dele a responsabilidade de trabalhar. Porque nem sempre a mulher dele vai poder trabalhar fora. Ela pode adoecer, ela tem um bebezinho, não tem ninguém para cuidar do filho. Eu trabalhei até o meu segundo filho nascer. Trabalhava no Estado, inclusive tinha um serviço público. Mas eu não tinha ninguém para cuidar dos meus 2 filhos. Um tinha 2 aninhos, outro tinha 6 meses. E ninguém para cuidar. Começou a ficar em creche, largado para lá e para cá, vinha mordido de bicho, mordido de criança, né? Porque nessas creches é terrível, piolinho da cabeça. Chegou um dia e falou assim, olha, eu vou parar. Não aguento mais ver meu filho sofrendo, né? Parei de trabalhar. E eu falei, não sei, o que você vai fazer, eu não sei. Se que eu não vou mais trabalhar. Abandonei o trabalho e fiquei na minha casa. Não me arrependo dessa decisão. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá? Mas eu tomei essa decisão e não me arrependo. Meu marido foi trabalhar. E trabalhou. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Nunca faltou sustento. Pode ter faltado carne, doce, né? Biscoitinho, mas comida nunca faltou. E nós lutamos muito, juntos, para construir o que nós temos hoje. Principalmente para dar estudo aos nossos filhos, para que eles pudessem sustentar as suas famílias. Então, o homem ele não podia dizer assim, então você não vai trabalhar, eu também não vou ficar em casa, nós dois ficamos aqui. Não. O papel dele era trabalhar, para sustentar a família que ele criou, né? Que a gente estava ali criando. Então, o homem deve ser lembrado sempre disso, que ele está aqui para prover a família. E não é só de sustento financeiro. O homem provê a família de outras coisas. Por exemplo, ele está aqui para proteger a família. Efésios 5, de 28 a 30. Quem pode ler para mim, por favor? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e
Então, esse prover que nós estamos falando não é simplesmente prover de comida, né? Existe uma ideia horrível, né, que alguns homens mais antigos tinham. Eu te dou o que comer, você fica calada aí, não reclama, não fala nada, né? Não é isso, não é simplesmente pôr comida na mesa. Precisa proteger essa família, prover ela de uma segurança, né? A mulher precisa dessa segurança para ela poder ficar tranquila dentro de casa. Esse marido que a protege, esse marido que cuida dela. Não é um marido que a abandona por qualquer motivo, que a deixa sozinha na hora que um filho está doente. Né? Não, é um marido que protege ela. Um marido que está preocupado em tudo que acontece dentro de casa, ele está procurando proteger a sua esposa. Nós nos amamos muito. Há um dizer aí no mundo que diz que nós temos... A maioria das pessoas tem baixa autoestima, as pessoas não se amam. Muito pelo contrário. Quando uma pessoa se suicida, ela não prova que ela não se ama, ela prova que ela se ama demais. Por quê? Ela se mata e resolve o problema dela. E os outros que ficam com o problema para resolver depois. Não é? Então, eu estou tão nervoso com esse problema que eu vou me matar e pronto, resolveu o problema. Mas não pensa nas outras pessoas, ela pensou só em si mesma. O ser humano é extremamente egoísta, irmãos. Pensa bem se você não é egoísta. Às vezes a gente acha que não, mas a gente é. A gente gosta muito de nós mesmos. Quando a gente se olha de manhã no espelho, a gente gosta, né, do que vê. Olha, eu sou bom, hein? E a gente gosta de proteger esse corpo. Ninguém sai num frio desse sem blusa. Por quê? Porque a gente precisa se agasalhar, né? Proteger esse corpinho aqui, senão eu vou ficar doente. Então, assim é a família. Assim o homem deve fazer com a sua família. Proteger, né? Colocar ela dentro de um vidro para que as coisas do mundo não entrem dentro da sua família. Protegendo, procurando guardar essa sua família das coisas terríveis que estão acontecendo neste mundo. Quando uma mulher sai para trabalhar fora, ela vai ver o que ela não precisava ter visto. Não é? Ela vai sofrer coisas que ela não sofreria dentro de casa. Numa casa normal, né, irmã? Não estamos falando aqui de um marido que espanca, nada disso. Estamos falando de famílias cristãs. Então, quando a mulher fica dentro de casa, ela é protegida de muita coisa. E o homem sai. E ele, quando volta, ele procura guardar essa família das coisas ruins que ele vê lá fora. E é assim que Deus queria que as coisas acontecessem, né? Que este homem pudesse proteger a mulher até na maneira de tratá-la. Quando um marido trata bem a esposa, a respeita, os filhos vão respeitar muito mais a mãe, não é? Quando o marido trata mal essa esposa, quando ele diz, por exemplo, na frente de um filho, que você não sabe cozinhar, que porcaria é isso? O filho fala, opa, se meu pai está falando isso com a minha mãe, eu também posso falar, né? Fica fácil para o filho ser rebelde, porque o pai não está protegendo a sua esposa. Defeitos, irmão, todos nós temos, né? Nós não somos perfeitos. Agora, um marido que ama, ele protege. Não vai ser ele que vai contar os defeitos da mulher para os outros, não é? Sair comentando o que está acontecendo na casa dele. Ele protege, ele guarda as coisas. E outra coisa muito importante que o homem tem que fazer é direcionar. A Bíblia nos diz que o marido é o sacerdote da casa. Ele é o responsável em acordar de manhã no domingo e pôr todo mundo para fora da cama e levar para a igreja. Ele é o sacerdote do lar. Isso é uma verdade que está escrito na Bíblia. E que às vezes a gente muda um pouquinho, né? Efésios 5, 23. Veja como esse versículo é forte. Pode ler para mim, por favor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O marido é a cabeça da mulher. Ué, que coisa estranha, então eu não tenho cabeça, irmã? Tem sim, né? Todo mundo tem. Mas o marido é que direciona as coisas de uma família. O nosso cérebro, ele é que direciona tudo do corpo, não é assim? O meu coração está batendo agora, porque o meu cérebro está mandando uns recadinhos para ele lá. Bate aí, meu filho, não para não, hein? Devagarinho aí. Né? Está me dizendo que eu tenho que ficar em pé, que eu não posso ficar sentada. Ele está dizendo como é que eu mexo minha mão. Ele está coordenando os meus pensamentos para poder falar. É aqui no meu cérebro que tudo é feito, não é? Se o cérebro para, o que acontece? O corpo acaba. Eu contei ontem para as irmãs de uma moça na nossa igreja que teve um AVC hemorrágico. O cérebro dela morreu. O resto está funcionando tudo bem. O fígado, o rim, tudo direitinho. Só que o cérebro morreu. O que acontece? Se desliga os aparelhos e se doa os órgãos para outras pessoas que o cérebro está funcionando. E o coração dela está batendo no coração, no peito de alguém. O fígado está funcionando no corpo de alguém. O rim também. O olho também. Só que o cérebro dela parou. Então, quando um homem não direciona uma família, a família se perde. Porque o coração, que é a mulher, não consegue bater sozinho. Com todo o amor que uma mulher possa ter, ela não consegue dirigir uma família. Vai ter problemas. Porque ao homem foi dado a direção. Jesus é a cabeça da igreja, não é? O pastor, ele está aqui para
conduzir a igreja, mas a cabeça da igreja é Jesus. E o pastor procura em Deus a sabedoria para direcionar uma igreja. E ao homem cabe isso, buscar em Deus a sabedoria, na palavra, né? Aquilo que ele precisa para direcionar a sua família. Meu marido sempre foi um pai extremamente zeloso com os filhos. Nós tivemos 2 meninos e desde muito cedo ele conversava com os filhos. Né, se dedicava a brincar no começo, né, depois conversar, saía, ia para o parque, ia, às vezes assistia um jogo de futebol, essas coisas, né? Para manter o quê? Um vínculo de amizade com os meninos. Teve uma hora que eu fiquei me sentindo aleijada nesse negócio, né? Porque eu não ia ver futebol, a conversa era mais deles mesmo, porque eram homens. Então, essa amizade que meu marido fez desde muito cedo, hoje ela é tão importante, né? Meu filho é casado, mas ele liga para o pai, ou manda e-mail, essas coisas, né? Pai, eu vou comprar um carro, o que o senhor acha? Olha o carro aqui, olha o preço aqui. Ele ainda pede ajuda ao pai para tomar certas decisões mais pesadas em sua família. Por quê? Porque houve uma direção. Quando completaram uma idade assim, de adolescência, falaram, olha, que faculdade vocês vão fazer? A gente não tinha muito dinheiro, não, para pagar a faculdade de ninguém, mas a gente queria que eles fizessem faculdade. Ah, eu quero fazer tal coisa. Então, uma faculdade eu pago para você. Você pode fazer que o pai vai pagar. A segunda, a terceira, a quarta é por você. Então, essa primeira você escolhe direito, hein? Porque essa que vai ser a sua profissão. Então, os dois já sabiam que tinham que fazer uma faculdade. Não tinha essa história, não vou para a escola hoje que eu estou cansado, nada disso. Você vai estudar, vai se formar. E a partir daí você vai ter uma profissão para poder ganhar o seu sustento. O seu primeiro emprego, eu lembro que meu marido levou meu filho até a porta do banco, né? Foi o primeiro emprego dele. E quando ele recebeu o salário, uma parte foi lá para casa para pagar, né, as coisas. Porque nós não pagamos a escola dele, agora é a vez dele ajudar a gente também. Então, tem direção, irmãs. A gente explica para o filho desde muito cedo o que ele vai ser, onde ele vai caminhar. Vai trazer a igreja. Se você deixar ele em casa quando ele é nenenzinho, ele não vai querer vir quando estiver adulto. Tem que trazer, com dificuldade às vezes, sim, mas tem que trazer a casa de Deus. E em casa ele tem que perceber que ele tem um caminho a seguir. E ele não tem outras estradinhas para ele escapar. É essa aqui, ó. E quando ele escapa, você chama, senta e fala de novo. Né? Quando um filho responde à mãe, ao pai cabe chamar a atenção do filho. Vem cá, rapazinho. Fala assim com a sua mãe, não, hein? Porque do jeito que ele trata a mãe, se não for corrigido, ele vai tratar a esposa também. Então, o dia a dia de um pai é direcionar. O meu marido sempre fala que dá muito trabalho ser pai. E dá mesmo. Se você quiser guiar os seus filhos no caminho correto. Dá muito trabalho. Porque não acaba o trabalho quando eles vão embora, ou quando eles vão estudar fora, ou quando eles se casam. O trabalho continua ali. Né? Você está sempre sendo o lugar onde ele pode correr quando ele tiver com uma dificuldade. Então, irmãos, né, que estão aqui nessa manhã, o seu papel é muito importante. E você precisa muito da força que vem de Deus. O mundo tem tirado do homem esse papel. Parece que muitas mulheres não precisam de homens para criar os seus filhos. Tem filhos solteiras, né? E escolhem não se casar. Quem precisa de homem para criar filho? Eu crio, eu sou o suficiente. Não é. Nós temos muitos. Se você for na FEBEM ou na casa, alguma coisa que tem, né? Por cada lugar tem um nome, e pergunta para aqueles meninos por que eles estão lá, pergunta se ele tem pai. A grande maioria não tem. Porque muitos pais abandonam seus filhos. Né? Eles saem com uma moça, uma vez, duas, ela engravida e a primeira coisa que ele faz é dar no pé. Né? Então fica atenta, viu, moça? Ele vai embora e larga o filho. E essa moça acaba criando o filho sozinha, ou a mãe dela cria, ou não sei quem cria. Mas esse menino ou esta menina não tem na vida a presença do pai. Que é muito importante, tanto na vida do menino como na vida da menina. Eu como menina, amava e amo meu pai, né? Meu pai faleceu, mas eu o amo. Eu admirava meu pai, achava meu pai o máximo. Se ele não tivesse na minha vida, muitas coisas do que eu sou hoje não seria. Porque a presença do meu pai era muito forte lá em casa. Meu pai é nordestino, né? Daquela época de quem manda aqui sou eu. E sempre foi assim. E eu aprendi isso. Meu pai não era ríspido, mas eu sabia quem mandava. Não tinha conversa, né? Eu sabia que se eu pedisse para minha mãe dissesse, fala com seu pai, já vai, não. Não adianta, não vai deixar. Mas, ao mesmo tempo, ele era extremamente amoroso com as filhas. Ele só teve meninas, né? Saía para passear com a gente, entrava numa loja para comprar uma roupa, quando a gente era pequena. Então, a presença do pai, irmãos, é muito importante na vida de uma criança. Então, irmão que está aqui, rapaz que está aqui ainda solteiro, o seu papel é muito importante. Quando você começar a namorar, você já deve pensar nisso. Olha, eu tenho todos esses papéis para ter na minha família. Então, cuidado, não vai engravidar antes do tempo, virar a vitrola para trás, porque dá problema, hein? Começar já com o bebê no colo, não é fácil, não. Começar um casamento já não é fácil. Com um bebezinho chorando, então, a noite inteira, então fica muito difícil. É preciso da lua de mel, né? Precisa daquele
ano ou 2 em que vocês estão sozinhos, podem passear, podem namorar à vontade. Porque quando o bebezinho chega, né, essas coisas ficam mais difíceis. Então, rapazes, solteiros, cuidado com isso. Irmãos, coloque-se de volta. Se você não está fazendo isso, eu não sei, não conheço a igreja. Volte a fazer esse papel. Volte a ser o forte da sua casa, né? Segure firme na mão da sua esposa e os irmãos possam guiar realmente a sua família. Porque é esse o seu papel. Não é outro que o mundo está dizendo, não, hein? É o que a palavra de Deus diz. O próximo. Aí nós vamos agora para a mamãe. Né? A mãe e a rainha do lar. Aí dirão as meninas, que coisa mais antiga. Que coisa ridícula, rainha do lar. Quem quer ser rainha do lar? Eu prefiro ser uma administradora famosa, eu prefiro ser uma médica, uma dentista, ser rainha do lar. É esse o papel que Deus deixou para você, sabia? Rainha do lar. Você já viu a rainha Elizabeth, né? Lá na Inglaterra, não tem uma rainha lá? Não tem até hoje, né? Agora, pouco tempo atrás, nasceu lá o netinho, bisnetinho dela, né? Que é um príncipezinho. Você já reparou o papel daquela mulher? Às vezes a gente não, como a gente não vive num país assim, a gente acha esquisito aquilo, né? Todo mundo achar o máximo aquela velhinha esquisita. Mas ela é rainha, gente. Quando ela passa na rua, as pessoas param para ver ela passar. Você já viu aquela rainha sentada em qualquer lugar, de roupa suja, cabelo despenteado? Já viu? Eu nunca vi. Você já viu ela falar alto, gritar, falar palavrão? Também nunca vi. Porque o papel dela é muito importante. Apesar dela não governar a Inglaterra, ela une a Inglaterra ainda. A presença daquela mulher une todo um país. Pode parecer estranho, mas é a realidade. E essa maneira dela ser é que faz da Inglaterra um país diferente dos outros países. Eu nunca ouvi dizer, claro que problemas eles devem ter, e muitos, né? Mas a presença daquela mulher sempre muito bem vestida, né? Ela pode estar com dor, mas ela não aparece em público mancando ou choramingando. Ela sempre está em pé. E diz a história que quando houve a guerra, né? Segunda Guerra Mundial, aquela rainha era uma mocinha, né? E a Inglaterra foi bombardeada. E o palácio onde eles moravam foi bombardeado. Mas a mãe dela e o pai dela não saíram do palácio. Eles disseram, se o povo não pode sair da sua casa e está sendo bombardeado, nós não vamos sair daqui desse palácio também. Nós vamos ficar aqui e as bombas, se caírem, caíram. Então, era um papel muito importante daquela rainha e daquele rei. Então, a mulher é a rainha do lar. É ela que está ali comandando aquela casa, gerindo aquela família. O homem é o forte, é o que direciona, o que protege, o que traz o sustento. Mas a mulher é que reina. Olha que coisa boa, né? A gente só reina. Salmo 128:3. Veja que lindo esse versículo. Agora as mulheres podem começar a ler, né? Agora é a nossa hora. Salmo 128:3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira na roda da tua mesa. Como é lindo uma árvore frutífera. Quem mora em São Paulo, né? A árvore frutífera para a gente é a banca de feira, né? Porque está tudo lá acertadinho. Mas a árvore, quando ela está cheia de laranja, mexerica ou qualquer fruta aqui, é uma coisa tão bonita. Então Deus está dizendo aqui que nós, as mulheres, somos uma videira. Alguém já viu uma videira? Já foi em Portugal? Opa, já foi, né? É uma árvore até que pequena, não é tem umas grandes e umas pequenas, né? Mas ela é muito importante na cultura, quando foi escrita a Bíblia, né? Porque tirava o azeite e tudo mais. Então, a mulher é essa vida, né? Dentro da família. Eu não sei quantos casais aqui têm filhos ou quantos não têm filhos, mas a gerar uma criança, colocar essa criança no mundo, amamentar, alimentar, trocar, ensinar a andar, ensinar a ir no banheiro, ensinar a caminhar, ensinar a ir para a escola. Ufa, é um trabalho tão árduo, mas tão maravilhoso. Né? Aquela mãe que está ali, né, gerindo aquela casa, recebendo o bebezinho, levando na escola, trazendo da escola, olhando o caderno, cuidando daquela família, colocando a comida na hora certa. Como é gostoso uma casa que cheira bolo, que cheira pão feito em casa, que cheira comida fresquinha. É a rainha do lar. É a mulher que faz tudo isso. É a mulher que transforma um casebre num lar. Eu, quando estive há 2 anos atrás em São Tomé, na África, eu entrei em casas muito, muito pobres. Né? O que tinha era esteiras no chão onde eles dormiam e pequenos banquinhos onde eles sentavam. Mais nada. Mas era limpo. Limpo, o chão bem varridinho. E não tem vassoura, não. É um tipo de árvore que eles usam para varrer. As crianças, na hora que vão para a igreja, são todas trançadinhas, né? Aquele cabelinho tudo trançadinho, cheio de enfeitinho. Todas limpas. Nenhuma criança suja. Apesar da pobreza do local, eu via naquelas mulheres a sua majestade. Né? Elas estavam sempre de pé,
com a criança amarrada aqui, né? Elas amarram eles nas costas, com um balde na cabeça, buscando água, porque não tem água encanada, mas não deixavam a sua majestade. Eram as rainhas daquelas famílias. Elas proviam o sustento para os seus filhos e cuidavam deles. Então, a mulher, o papel da mulher é de ajudadora. É aquela que está ao lado do marido. O marido é a cabeça, a mulher é que ajuda. Ela está aqui dando suporte para o marido, não competindo com o marido, né? Sabendo quem sabe mais, quem é melhor, quem ganha mais aqui em casa. Se sou eu que mando. Se você ganha mais, que bom para você. Mas você não manda. Se você quer ganhar mais que o seu marido, bom, porque junta os dois e todo mundo fica bem, né? Mas você não manda na sua casa porque você ganha mais que o seu marido. Você continua sendo ajudadora. E ele continua sendo a cabeça. Porque foi assim que Deus disse. É assim que Deus colocou. E é assim que nós devemos entender e aceitar. Aquele versículo que diz que quando a mulher seja submissa, muitas igrejas tiraram da Bíblia e muitas pessoas tiraram. Porque eu não vejo mais falar nesse assunto, né? Tem algumas pessoas que brincam comigo e falam, irmã, assim, você vai ser expulsa, porque você é a única que fala em submissão. Oxe, se eu não falar, quem vai falar, né? Eu sou mulher e eu sei que eu preciso ser submissa. Se eu vou dizer para você que eu gosto, mas é assim que a Bíblia manda. É assim que ela diz. Não existe uma maneira de obrigar com a palavra de Deus. Querer ser aquilo que eu não sou. Querer ocupar um papel que não me foi dado por Deus. Muitas mulheres estão morrendo do coração, tendo estresse, tendo um monte de doença porque elas estão ocupando o lugar que não é delas. Nosso corpo não foi feito para decisões. O nosso coração não suporta tanta pressão. Ele estoura, puf. Mulher antigamente não morria do coração. Hoje mulher tem infarto e morre. Por quê? Pela pressão da vida, por ocupar um papel que não é dela. Então nós precisamos entender que somos as rainhas desse lar e temos uma tarefa muito, mas muito importante. Provérbios 14:1 diz o quê? Outra mulher, por favor, leia para mim. Cadê as mulheres? Uma mulher pode destruir uma família, certo? Pode. É só ela querer. É só ela deixar de ser aquilo que Deus mandou ela ser, ela destrói uma família. Uma mulher rixosa, reclamona, né? Que está sempre reclamando. Nunca está bom. Comprei o sofá, mas esse sofá não está bom. Da minha vizinha é mais bonita, né? A gente viajou, mas não foi naquele hotel 5 estrelas que a minha vizinha foi. Tudo não presta, tudo está ruim. O marido tem emprego, ela reclama. O marido está desempregado, ela reclama. O marido trabalha, ela reclama. O marido está em casa, ela está reclamando. Oxi, essa mulher destrói a família. Ela tira dos filhos o respeito pelo pai. E depois vai causar muitos problemas para ela mesma. Porque se o filho responde ao pai, vai responder à mãe com muito mais facilidade. Porque nós somos mais frágeis mesmo, fisicamente falando. Então, a mulher é a rainha do lar. E ela, quando é sábia, ela edifica a família. Né? Porque às vezes a gente fala o papel da mulher de amor, de carinho, de dedicação. Às vezes você fala assim, eu faço, não adianta nada. Calma, deixa os seus filhos crescerem um pouco. Quando a gente envelhece, né, quando a gente fica mais velho, a gente percebe o quanto a mãe foi importante para a gente. O quanto ela se dedicou para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse ser o que sou hoje. E a gente dá valor, né, ao trabalho daquela mãe. Minha mãe é uma mulher muito especial. Nunca trabalhou ganhando muito dinheiro, era empregada doméstica. Mas ela foi uma mulher que edificou a casa dela. Cuidou da gente desde muito cedo e cuidou do meu pai quando ele precisou ser cuidado, né? E por fim, em Provérbios 31:28 diz assim, levanta-se os seus filhos e chama-la do quê? Bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Viu, marido? Essa mulher ajudadora deve ser louvada. Deve ser realmente lembrada, né? Como aquela mulher que cuida do lar. Irmã, não tenha vergonha de dizer assim, eu não trabalho fora, eu sou do lar. Você é a rainha do lar. Você não é qualquer coisa por ser dona de casa, não. Você administra, você cuida, você compra, você faz tanta coisa dentro de casa que você realmente, se você puder não trabalhar fora, você já tem muito o que fazer em casa. É isso. Mulher que não tem nada para fazer em casa, eu não sei quem é, porque a gente tem serviço o dia inteiro e ainda termina a noite e não acabou o serviço, não é? Então, irmã, não tenha vergonha de ser rainha. Reine na sua casa, seja soberana. Né? Quando colocar a mesa assim, né, e sentar, e olha aquele monte de comida gostosa, né, os filhos sentados à volta da mesa, o cheirinho saindo, que coisa maravilhosa, né? Eles comem tudo e vão embora e não dizem obrigado, mas tudo bem, tá bom, né? Deixa eles comerem, deixa eles ficarem lembrando, de vez em quando o filho, mãe, com a vontade de comer aquele ensopadinho que a senhora fazia, a senhora vinha aqui em casa fazer para mim? Eu vou, se a minha nora deixar, eu vou, né? Estou indo lá fazer. Então, isso é muito importante. Há um versículo na Bíblia também muito, muito usado, né? Que diz assim, mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis.
Então, essa rainha, que somos nós, as mulheres, excedemos o valor de um rubi. Nós estamos aqui para, no sentido de enfeitar, né, e coroar a vida do nosso marido. Então, quando o pai e uma mãe sabem o seu papel, o homem, né, forte, a mulher rainha, gerindo esse lar, os filhos vão ter uma vida muito melhor. Então, quando nós voltarmos aqui, nós vamos falar, finalizar, né, com os filhos, com os irmãos, com o complemento dessa família. E quando um pai e uma mãe sabem o seu papel, é muito mais fácil criar os nossos meninos na casa do Senhor e em comunhão com Deus, tá bom? Obrigada, viu, irmã? Ontem eu ouvi esse hino, né? Depois o segundo também é maravilhoso, mas esse hino em especial falou muito ao meu coração, porque o amor de Deus é algo que a gente às vezes não tem, não sei, não dimensiona, não percebe. A gente vai vivendo, né? Todo dia de manhã levanta, respira, tem ar, eu vou em frente. Mas se Deus fechar aquele negocinho de ar lá em cima, a gente vai ter uma dificuldade enorme a cada manhã. Então Deus nos ama. E no final diz, mais que tudo, Deus nos ama muito mais do que eu posso entender. O amor de mãe, ele é difícil de explicar, né? Uma mãe não consegue explicar o quanto ama aquele filho, aquela filha. O amor de vó, o amor de tia. Mas o amor que é muito falado é o amor de mãe. Mas o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. Mas é tão grande que é capaz de dar o filho. Ninguém aqui tem um amor tão grande assim. Eu não dou um filho meu, né? Para dar para nora já foi difícil, né? Imagine se eu dar assim para ele ir embora, né? É difícil. Dividir o filho é uma coisa muito difícil, porque a gente ama demais aqueles filhos. E quando você tem um só, né? Tua irmã dizendo que só tem um lá, eita, que fica difícil. Então, eu tenho um lá em casa solteiro, eu olho por ele todos os dias, porque eu quero que ele se case, que ele forme uma família e que seja feliz. Mas o dia que ele for embora vai ser um negócio difícil, né? Porque a gente se dá muito bem, aquele filho que agarra, que beija, que deita junto, que está sempre dando carinho, mas é necessário, né? Ele continuar a vida dele. Mas esse amor de mãe é algo muito especial. Mas o amor de Deus, ele é muito, muito, muito maior. E esse amor deve emocionar a gente. A gente deve realmente se emocionar pensando nesse amor tão grande que Deus tem por nós. Quem de nós merecia o que tem? Né? Nenhum de nós merecíamos estar aqui hoje. Devíamos estar aonde Jesus ficou, na cruz, para nos salvar. E às vezes a gente esquece disso, né? Com o passar do tempo, a gente vai vivendo a vida cristã e vai esquecendo o quanto que Deus nos ama. Por isso é tão gostoso o novo convertido. Porque ele tem esse amor mais forte, mais patente. Então, quando alguém aceita Jesus e está na igreja, é tão bom, né? Ele tem o prazer de vir à igreja, ele tem prazer em entregar folheto, ele gosta do pastor, ele não fala mal do pastor, ele dá aquela alegria total na igreja. Por isso que é bom você evangelizar, porque quanto mais crente novo na igreja, mais alegria você tem de servir ao Senhor. Porque a gente, depois de 30 anos, 40 anos na igreja, tem uns que falam assim, já tem uns 40 anos de igreja. E o que isso resolve? Nada. Se você não tem amor no coração, né? Não vai acontecer nada. Voltando ao amor, então, nós estamos aqui falando de família. Então, eu queria só dar uma recordada aqui. Nós falamos do pai. Lembra que nós falamos... Aqui dá para ver direitinho. Opa, muito bem. O próximo. Então, nós falamos do pai, que é o forte, né? Que é o polegar, que é forte. O pai que tem amar, proteger, prover, proteger e direcionar. São 4 verbinhos aí que o homem tem que todos os dias se lembrar do que ele tem que fazer com a sua família. O próximo, então. A mãe. Nós dissemos aqui que ela é a rainha do lar. É aquela que soberanamente, olha que palavra bonita, cuida daquela família. Eu viajo, né? Tenho o privilégio de ter uma família que me dá esse suporte, né? Eu já cheguei a ficar 25 dias fora quando fui para a África. E meu marido segurou, né? Quer dizer, cuidou do filho. Na casa ficou meio assim, mas tudo bem. Ele segura. Ele realmente tem esse coração que divide. Ele não tem nenhum problema em que eu viaje, que eu volte, que eu vá. Ele não tem esse problema com ele, graças a Deus. Mas ele disse que quando eu chego, ufa, graças a Deus que você chegou, né? Porque agora você põe ordem nessa bagunça. Eu não sei como é que você consegue, ele fala. Consegue fazer comida, atender telefone e tal. Eu falo, porque mulher consegue fazer mais de uma coisa junto. Homem não consegue, porque foi da natureza humana. Se o homem conseguisse fazer tudo, onde a gente ia ficar, né? Ainda bem que Deus fez isso. Então, quando a gente chega em casa, a gente coloca a ordem daquela bagunça. No instantinho, a gente consegue arrumar tudo, já fazer almoço, já põe a mesa e já ajeita tudo. Já passa a roupa, já guarda no guarda, né? Rapidinho, porque esse é o nosso papel. E quando a mulher desiste desse papel, irmãos, ela sofre muito. E a família sofre muito. Nós vemos muitas famílias destruídas por mulheres que não estão mais gerindo a sua família. Né? Nós falamos muito de celular, de internet, tanta coisa. Às vezes a mãe sabe onde o filho está pelo celular dele. Mas ela nunca foi lá saber com quem ele está. Né? Muitas mães chamam o filho para jantar, passam uma mensagem de MSN, né? E ele desce.
né? Pelo zap, lá como é que chama aquele negócio. Não conversa, né? Sentar à mesa para almoçar ou para jantar não é simplesmente um ato de alimentar, encher a barriga. É o lugar onde a família senta para conversar. Se você não consegue almoçar com todo mundo, é raro, mas você consegue jantar, pelo menos. Então, naquela hora, além de comer, deve ter aquela conversa. Como é que foi seu dia, filho? O que você fez? O que você não fez? Como é que foi na escola? Né? Porque você precisa saber o que está acontecendo. Não é a professora que vai te dizer o que está acontecendo na vida do seu filho, é você que tem que saber. Eu fico muito chateada quando uma mãe diz assim, eu não sabia. A filha está grávida de 4, 5 meses, ela não sabia. Como não sabia? Você não conhece sua filha? Não sabe, né, como que funciona o corpo dela? Sua mãe, você não percebeu? Não. Onde você estava? Quando ela saiu e não voltou, quando ela dormiu fora e você não viu. Onde você estava? Né? Aí chora-se. Mas o problema já está ali, né? Já tem que tomar outras providências. Então, irmã, conheça o seu filho, irmã. Saiba as reações dele. Quando o filho bate a porta e chega do serviço, você já sabe, epa, o negócio está feio lá. Hoje não foi bom, né? Quando ele fica acamanhado, quando ele para de comer, você tem que entender o que está acontecendo. Os grandes e os pequenos também. Eu sempre dizia, a professora falava assim, olha, gente, é para olhar a mala de filho sim, viu? Tem umas pessoas que dizem que não pode, que ele tem um quartinho dele, nada disso. Vai olhar o que tem dentro da mala. Vê se ele trouxe alguma coisa que não é dele. Vê se ele, Deus o livre, tem um cigarro ou qualquer coisa dentro. Porque se você não perceber, quando você for acordar, o problema já aconteceu. Por isso que a mulher tem esse papel de estar sabendo todas as coisas, né? A gente sabe o que o filho vestiu, o que ele comeu, a gente tem que saber isso. Então, não tenha vergonha, irmã, de ser a rainha da sua casa, de gerir toda aquela família, sob a proteção e a direção do seu marido. E, por fim, nós vamos começar a falar sobre os meninos, né? Sobre os filhos. E aí a gente vê a fotografia, né, irmãos, do corinho que eu disse para os irmãos. O pai é aquele de bigode ali, de chapéu, né? Depois vem a mamãe e os filhinhos aqui, né? O bebezinho é esse pequenininho que está aqui, né? O menino maior e o menor. Aos filhos, a Bíblia tem um papel muito importante. E eu gostaria que um desses meninos adolescentes, né, lesse esse versículo para mim. Salmos 120, não é, opa, errei, não é esse. Cadê eles? Ah, está aqui. Procurar o versículo, aqui. Colossenses 3:20. Quem pode ler para mim? Um dos adolescentes. Isto. Filhos façam o quê? Só estou ouvindo um falar e o resto. Filhos o quê? Obedeçam em tudo. Não é só no que você gosta, no que você acha, no que você pensa. Em tudo. A quem? Aos pais. Essa obediência não é uma coisa que você obedece se eu quero, se eu gosto do que ele me falou. Não. Os filhos devem obedecer aos pais. Eles devem ouvir aos que os pais ensinam e obedecer às regras da casa. Cada família tem as suas regras e sua maneira de gerir uma casa. A minha casa certamente não é igual à sua, né? É diferente. Tem famílias que jantam às 7 horas em ponto. Há famílias que jantam às 9h30. Há famílias que tomam café juntos, há famílias que tomam café correndo para ir embora para o trabalho, né? Há famílias que gostam de passear no parque, há famílias que gostam de assistir filme junto. Cada família tem a sua dinâmica. E não há o certo ou o errado. É a dinâmica da casa. Desde que essas regras primordiais sejam obedecidas. E aos filhos cabe simplesmente, olha, o homem tem que fazer um monte de coisa, a mulher um monte de coisa, o filho é só obedecer. Olha que fácil. Não é fácil obedecer? Cara, não é, né? Eu já fui filha também, né? Não nasci mãe, eu nasci filha. E como é difícil obedecer. Como é difícil aceitar as regras que os pais colocam para a gente. Você não vai. Mas quem não vai? Porque você não vai. Mas não interessa, não vai e pronto. Isso é uma família certa, viu, gente? Não tem que ficar dando explicação com detalhes para uma criança de 5 anos. Você não vai e pronto, acabou, encerrou o assunto. Né? Na minha casa era assim. Não. Mas, se falar mais uma vez, apanha, né? Não tem que discutir, tem que obedecer. Pode parecer antiquado, né? Nossa, então na casa da irmã, o negócio era feio, hein? Na minha casa era muito mais do que na minha, né? Meu pai era muito mais severo que eu fui com os meus filhos. A gente é mais maneira mais um pouco. Meu pai era muito rígido. Principalmente com essa história de igreja. Na minha época, olha como eu sou velha, né? Por exemplo, ir ao cinema era pecado. Alguém é dessa época? Não sou eu. Então, pelo menos tem mais um. É verdade, irmãos. Que coisa ridícula. Eu sei que era ridículo, mas era pecado. Não era, pastor? O senhor deve, né, sabe? Existiam regras na igreja diferentes das regras de hoje.
A roupa era diferente, não havia liberdade de vestir a roupa que você gostava. Era o que o pastor e as regras da igreja ditavam. Então, por exemplo, eu fui adolescente na época da mini saia. 1960 e alguma coisinha, né? Agora, a minha saia era mais comprida do que é hoje. Para baixo do joelho. Minha mãe fazia uma saia no começo do ano, era para usar o ano inteiro. Como eu ia crescer, ela já fazia bem grandona, né? Então, eu ia para a escola com aquela saia enorme, né? Todo mundo ia com uma saia curtíssima e a minha era comprida. Todo mundo ia para o baile, eu não ia. Todo mundo ia para o cinema, eu não ia. Todo mundo ia na casa das amigas fazendo trabalho, eu não ia. Nossa, tá vendo? Como a minha vida era dura, né, irmã? Nossa, eu sofria muito quando era criança. Por isso cresci assim tão revoltada. Olha como eu sou braba. As regras eram duras, né? Porque eram assim que eram. Meu pai era pastor. Que medo. Não podia cochilar na igreja, não podia conversar, não podia ir no banheiro durante o culto. Não podia. Porque você é um exemplo. Não faça isso, menina. E eu cresci assim. Eu não fui revoltada, não abandonei a igreja, não deixei de servir ao Senhor. Estou aqui até hoje. As regras eram duras, mas eu as cumpria. E quando não cumpria, apanhava, né? Mas eu aprendi muito. Que não é fácil servir ao Senhor. Que não é fácil ser crente. Hoje em dia parece fácil ser crente, né? A gente é igual. Na minha época não era, não. Era muito diferente ser crente. Então, eu tinha vários apelidos na escola. Uns que eu nem posso falar aqui, que era feio, né? Sofria muito bullying, que chamam hoje, né? Na minha época não tinha essas coisas, não. Mas a gente sofria muito bullying. Porque a gente era crente. Lá vai a crentona. Lá vai não sei o quê. A Maria Mijona. Porque ela usava uma saia comprida, eu não usava curta, né? Mas hoje eu não encontrei mais as minhas amigas da época. Algumas vezes eu encontro algumas. Eu olho para a vida delas e falo assim, graças a Deus que minha mãe foi brava comigo. Já tem algumas que têm um 3º ou 4º casamento, né? Algumas têm uma vida destruída. Eu não tenho. Eu sou feliz no meu casamento, feliz na minha família, tenho paz, tranquilidade, vida. Né? Conheço metade do Brasil e muitas partes do mundo, porque Deus me levou lá. Não vou reclamar de quê, né? Mas eu obedecia. Hoje, as meninas e os meninos, eles querem discutir com os pais. Às vezes em regras muito claras. Eles não querem obedecer. Porque o mundo dita a moda, né? A malhação ou qualquer outra coisa parecida com isso, dita o que os meninos devem fazer. E quando os pais dizem não, aí eles ficam bravos. Quando um pai crente diz ao filho que você não vai na balada, você não vai ao baile, você não vai frequentar esse local, porque todo mundo vai, você não é todo mundo, você é meu filho, você não vai. Quando você diz não para o seu filho, você não está deixando ele chateado, você está corrigindo o menino. Porque um filho sem regras, solto, ele sofre, não é? Se você pegar aquela menininha que está ali e não dizer para ela não mexa na tomada, ela vai enfiar o dedinho na tomada, porque faz parte. E ela vai queimar o dedo, certo? Então você tem que dizer não. E às vezes tem que tirar ela de lá, sentar. Não, não pode. Ela vai ficar brava. Já reparou que em 1 ano a criança já tem vontades próprias? Né? Não quer? A primeira coisa que você aprende a falar é não. Ou seja, não vou fazer o que você quer. E quando vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil. Hoje em dia, filhos obedientes é algo muito raro, infelizmente. Porque nós estamos numa geração em que não obedece. Você nasce mulher, no meio do dia vira homem. Ué, que coisa esquisita. Eu não gostei de ser mulher. Como não? Você nasceu mulher, não dá para mudar essas coisas. Mas as pessoas ficam tão bravas com não sei o quê, que mudam até o seu próprio gênero, depois de crescidos, né? Por quê? Porque não querem obedecer às regras. Não aceita aquilo que está colocado. Então, sofrem penalidades da justiça, né? Porque vão presos quando roubam ou qualquer coisa parecida. Então, meninos e meninas que estão aqui, e jovens, porque, olha, uma coisa muito séria, enquanto você vive na casa do seu pai, você deve a ele obediência. Fique muito claro, não importa quantos anos você tenha, 20, 10, 40, 50, você vive com seus pais, deve obediência a eles. Casou, não deve mais obediência, e sim honra aos seus pais. Isso é muito bom saber. Depois que eu casei, eu não tenho que obedecer ao meu pai. Eu obedeço agora e me submeto ao meu marido. E honro aos meus pais. Então, se a minha mãe disser para me largar meu marido, eu não vou obedecer a minha mãe. Né? Filha, vem para cá, deixa seu marido aí. Não, mamãe, eu vou ficar na minha casa. Isso é muito bom para as sogras, e, né? Depois de casado, gente, a gente não deve obediência a pai e mãe. Nós devemos honra, sempre. Até o último dia da vida deles, ou o nosso, nós devemos honra aos nossos pais. Mas obediência até o momento que eu me case e saia da casa dos meus pais. Enquanto eu estiver lá, não importa a minha idade. Meu filho tem 30 anos, mas ele tem hora para ir e para voltar. Né? Porque a chave da casa não é dele, é minha, porque a casa é minha. Então, eu abro a porta para ele entrar ainda, né? Apesar dele ter 30 anos. E ele sabe dessas regras e tem que obedecê-las. Se um dia ele resolver morar sozinho, espero que não faça isso, mas se ele resolver aí, sim, ele tem que cuidar da vida dele lá na casa dele.
Mas eu espero que ele saia como outro saiu, para se casar e formar uma nova família. Então, meninos, a obediência é algo muito importante, porque ele é, além de tudo, um mandamento que nos dá um presente. Todos os outros mandamentos não dão, mas obedecer aos pais dá. A Bíblia diz que quando a gente obedece o pai, os anos de nossa vida são acrescidos. Então, quanto mais velho você mais obedece, mais velho você vai ficar. Você vai viver mais. Não só por obediência, porque Deus está vendo, como se você obedece aos seus pais, você não vai cair em muitas coisas que o mundo traz. Muitos jovens têm a vida destruída. Por quê? Porque não obedeceram seus pais. O pai disse, não vá, não corra. Quantos morrem nos acidentes, né? É 40, ele está a 100. Aí ele morre. Com 20 anos, 22 anos, 23 anos, perde a vida. Porque não foi obediente nem aos pais e nem às regras. Porque quando um filho não obedece aos pais, ele não vai obedecer também às autoridades. Se o seu menininho é rebelde, não ache bonitinho ele ser rebelde, viu? Porque quando ele chegar na escola, ele vai ser rebelde também. E os professores não vão gostar. Porque os professores não amam tanto seu filho quanto você ama. E aí ele vai ser desobediente na escola e vai sofrer as punições da escola, né? Vai ficar sem poder assistir a aula, vai ficar na diretoria, sei lá como é que é as punições hoje em dia. E depois, se ele não obedecer às regras da sociedade, ele vai preso. Quantos pais vão na FEBEM buscar os seus filhos? Quantas mães choram a perda dos seus filhos para a droga ou para os crimes? Por quê? Começou na adolescência. Normalmente isso começa na infância. Quando um menino é rebelde e os pais não sabem ou não querem dobrar aquele menino, colocá-lo na rinha certa. É difícil, irmãos, porque cada um tem uma personalidade. Você que tem mais de um filho, sabe que um filho é de um jeito, outro é de outro, completamente diferente, não é? Um é mais calmo, outro é mais bravo, um responde, o outro não responde, um é quietinho, outro é bagunceiro. Mas tanto faz a personalidade do seu filho. Você, pai, né, que é a cabeça da família, deve saber direcionar o seu filho no sentido de que ele seja um menino obediente. A Bíblia fala isso em vários versículos. Efésios 6:1 também diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Porque isso é o quê? É justo. Ah, mas irmã Nancy, meu pai não é crente, a minha mãe não vem à igreja, eu venho. Mas você continua devendo obediência aos seus pais. Esposas casadas com homens que não são crentes, você continua sendo submissa a ele. A Bíblia não diz assim, seja submissa ao marido que te ama, que cuida de você, que é uma... Não. Não diz, filho, seja obediente quando seu pai é bom. Não. Filho, seja obediente aos vossos pais. Nós sabemos que há injustiças nesse mundo, há pais que não merecem nenhum nome de pai. Mas mesmo assim, Deus vai tratar com esse pai. Às vezes, nós, como pais, devo dizer aqui, cometemos erros, né, irmãos? Quantas vezes a gente erra na educação dos nossos filhos? Quantas vezes nós punimos um e era o outro? Tem sempre um espertinho que engana a gente, né? Você bate em um, era o outro que tinha que apanhar, mas aí ele conseguia enganar minha mãe. Mas você errou. Então você deve pedir perdão ao seu filho, pedir desculpas. Filho, mamãe errou. Não era você que estava precisando levar uns tapinhas, era o seu irmão. Agora a mãe vai bater nele também, né? Porque, claro, tem que pôr na linha. Mas eu digo assim, peça perdão ao seu filho. Filhos adolescentes, maiores, a gente deve sentar para conversar. Irmão, existe um limite para um castigo. A Bíblia diz que não tire, não afaste a vara do menino. Não diz do homem e nem da moça, diz do menino. Existe uma hora na vida do menino, da menina, que tem que parar, sentar e conversar. Se você não conversar com o menininho, não vai conversar com o adolescente, viu? Se a menina de 6 anos, 7 anos quer conversar com a mamãe, mamãe converse com a sua filha. Mas ela vai falar, não interessa o que ela vai falar. Porque quando ela tiver 13, você vai precisar conversar com ela, ela não vai querer conversar com você. Ela vai conversar com a amiguinha, né? Com outras pessoas que vão lhe dar conselhos errados. Então, mantenha essa linha de amizade. Não amizade assim, tipo, a mamãe e o papai são meus amiguinhos, a gente faz tudo errado junto. Nada disso. Uma amizade para conversar, para escutar o que o seu filho tem para dizer. Manter esse canal sempre aberto. Vai ter uma hora que esse canal desliga um pouco, que era justamente na adolescência, né? Eles não gostam muito de conversar com pai e com mãe, né? Mas lá para frente eles voltam. Quando eles ficam um pouquinho mais velhos, eles percebem como é gostoso estar com os pais e voltam a conversar com a gente de novo. Se a linha esteve sempre ligada, nunca desligou, né? Nunca quebrou. Então, obedecer, né, como eu estava dizendo, é um verbo que também não é tão simples como amar. Amar, obedecer, são verbos difíceis. Mas meninos e meninas que estão aqui hoje, quando você obedece aos seus pais, você só ganha. Ganha dos seus pais o carinho, o amor. Um filho obediente tem tudo dos pais, não é? A gente faz tudo por eles. Quando a gente vê que aquele menino se esforça na escola, que aquele menino nos ouve, mesmo que ele fique bravo, ele escuta o que os pais têm para falar. Então, essa obediência vai trazer para a vida da gente coisas maravilhosas.
E depois, quando a gente envelhece e os pais se vão, né? Meu pai faleceu há 2 anos atrás, e tem dia que eu me pego lembrando de coisas do meu passado, de quando a gente era criança e tal, e falo, graças a Deus, eu fui tão, assim, obediente ao meu pai, eu gostava tanto dele, eu admirava tanto, que na hora que ele ficou doente, foi fácil para mim cuidar dele, né? Porque eu o amava. E ele tinha me ensinado tantas coisas que mesmo naquele momento difícil de cuidar, levar para o médico, ajudar a dar banho, era tão delicado tudo aquilo. Mas existia tanto amor e respeito que foi até mais fácil da gente passar por tudo aquilo. Então, filhos, hoje parece muito estranho obedecer a mamãe e ao papai, né? Parece que eles não sabem nada. Realmente a gente não sabe muita coisa, não. Mas a gente procura na Bíblia a verdade, o que é melhor para vocês. Nunca um pai e uma mãe cristãos, né, querem o mal dos filhos. A Bíblia diz que mesmo que um dia um pai faça isso, Deus nunca faz isso. Então, Deus realmente é um pai amoroso que está muito preocupado com a vida de cada menino e cada menina aqui, cada jovem, para direcionar a tua vida. O tempo que você vive hoje é um tempo muito difícil, reconheço. As tentações, a liberdade que o mundo tem é muito maior do que a liberdade que existia na minha época. Eu não tinha acesso, mas de jeito nenhum, a qualquer tipo de droga. Não existia isso na minha escola. Era tudo muito severo, né? Hoje é tudo muito simples. Um jovem vai no supermercado com outro jovem mais velho e compra bebida, à vontade. Entra no carro e bebe. Há jovens de 14, 15 anos, alcoólatras já. De tanto que já bebem. Tão jovens. Porque existe essa liberdade de se vender bebida para qualquer um, ninguém liga para isso. E eles colocam os heróis como essas pessoas, os que bebem, os que fumam, os que estão drogados, os que dirigem o carro em altas velocidades. Esses são os heróis. Na realidade, essas pessoas não são seus heróis. Os seus heróis são seus pais, que realmente estão preocupados com você. Aquele seu amigo, aquele seu namoradinho, não está preocupado com você. Os seus pais estão, né? Porque eles querem direcionar o seu futuro. Por fim, tem um versículo na Bíblia muito bonito, que eu gostaria que um desses adolescentes lesse para mim também. Provérbios 17, 17. Quem achou pode ler para mim, por favor. Pode ler, já começou, agora vai. Na angústia nasce ou se faz um irmão. Quem tem irmão aqui? Irmão. Quase todo mundo, que bom, né? São algumas crianças que são filhos únicos. Mas como é gostoso ter um irmão. Quando a gente é mais novo, a gente briga muito com o irmão, né? É uma brigaiada total em casa, né? Todo irmão briga com o outro. Não tem dizer que não briga, que é mentira, que briga mesmo. Mas é tão bom ter irmão. Ter alguém que é muito parecido com você, que pensa como você, que dormiu no seu quarto durante muitos anos e que você pode dividir a vida. Minha irmã, ela é solteira e a gente mora um pouco longe, mas ela é sempre presente na minha vida. Como é gostoso ter uma irmã, alguém que eu possa compartilhar as coisas, nós choramos juntas, rimos juntas de algumas coisas, né? Porque quando a gente era mais nova, a gente brigava muito. Hoje a gente não briga mais, né? Porque já estamos bem crescidinhas. Mas é muito bom ter irmão. E vocês que têm seus irmãos em casa, né? Um irmão maior deve cuidar do menor. Um irmão cuida do outro. Um irmão ajuda o outro. Um irmão não esconde as coisas da mamãe e do papai, não, viu? Porque depois, quando descobrir, vai ser pior para vocês dois. É melhor você conversar logo. Irmão é uma coisa muito gostosa. E é muito bom ter essa amizade com o seu irmão, com a sua irmãzinha. Porque, mesmo aquela irmãzinha pequena que mexe nas suas coisas, né, que é aquela coisa chata, com o tempo você vai ver que ela é legal. Que é gostoso ter uma irmã pequena, que depois, quando você está mais velho, você ainda tem uma irmã para brincar, né, para conversar. A irmandade, isso é uma coisa muito boa. Que Deus, por isso a igreja chama irmão. A gente chama um outro de irmão, porque esse amor de irmão é muito importante na nossa vida. Nós precisamos dos irmãos. Porque os nossos pais, pela lógica, vão embora antes e ficam os irmãos, né? Eu só posso conversar sobre meu pai com a minha irmã, porque a gente tem o mesmo pai, né? Pode conversar sobre aquele assunto. Então é muito gostoso. Não tenha essas picuinhas com seus irmãos, né? Viva em união, na igreja, em casa, né? É gostoso ter um irmão que a gente pode contar. Brincar quando é mais novo, passear quando é adolescente e caminhar pela vida, né? Tendo alguém que a gente pode ajudar. Por fim, irmãos, o Salmo 128, do 1 até o 6, é um salmo maravilhoso. É um salmo da família, né? O 127 e o 128 são 2 salmos que falam da família. E a família, como eu já disse no começo, é um presente de Deus para a humanidade. Deus poderia fazer a gente como os animais.
né? Alguns animais têm família, né? Ou seja, eles se vinculam a um outro, né? E continuam durante todo o tempo da vida, acho que tartaruga, arara, alguns bichinhos assim, né? Não trocam de parceiros. Mas a grande maioria não tem esse vínculo familiar. Eles têm um período, eles têm os filhotinhos crescem, aquilo desmancha e vai fazer de outro jeito. Mas Deus deu a nós, seres humanos, o privilégio de viver em família, de compartilhar as coisas. Quantas coisas boas você pode lembrar da sua família? Do seu pai, da sua mãe, do tempo que a gente sentava na mesa para jantar, quando o pai chegava do trabalho, a gente corria para ver se ele tinha trazido, pelo menos o meu, né? A gente corria para ver se tinha uma bala, um docinho no bolso do pai. Coisas que só na minha família aconteciam, não acontecia na vizinha, só na minha, né? Meu pai trazia, às vezes, um pedaço de doce de jaca, né? Um queijinho de coalho, porque a gente é nordestino, então, essas coisas eram tão gostosas para mim e ficaram gravadas no meu coração. Quando eu tenho saudade do meu pai, eu me lembro disso, do doce, né? Do jeito que ele ria, do jeito que a gente passeava, como era gostoso. Então, família, gente, é um presente de Deus. Ter pai e mãe é uma bênção. Quando a gente não os tem mais, como é difícil. Que saudade a gente sente deles. E como a gente sente saudade daquele tempo que a gente era mais inocente, né? E que podia rir de qualquer coisa quando estava junto. Irmão, você tem um privilégio dado por Deus de direcionar a sua família. Poucos querem aceitar esse privilégio, mas todos podem ter esse privilégio. De ver um filho, às vezes, formado, ver um filho cuidar da própria família. Você olha, mas aquele menino que eu ensinei, olha só, ele já agora é pai, ele está cuidando da família dele, ele trabalha, paga as contas, olha que bênção. Isso é um privilégio. Mamãe, você tem o privilégio de gerar um bebê. Isso não dá para explicar para ninguém, né? Só quem gera um bebê. Ou às vezes você gera no coração, quando você adota também. Como é gostoso carregar aquele pacotinho pequenininho, né? Que depende da gente para tudo. Amamentar um bebê, cuidar dele, trocar roupinha e vê-lo crescer, né? Falar as primeiras palavras. Isso é um privilégio que foi nos dado por Deus. Meninos, como é gostoso poder sentar na mesa com papai e mamãe. Não se preocupar com as contas da casa, né? Não querer saber se a luz aumentou, baixou. Minha mãe, a comida está na mesa, eu vou comer. Que coisa gostosa. Porque família é um presente de Deus. E muitos no mundo estão jogando fora a família. Eles estão enxovalhando esse nome. Eles querem dizer que duas mulheres, quando moram na mesma casa, é uma família. Eles querem dizer que dois homens, quando adotam uma criança, formam uma família. Isso é mentira, não é família. Família é um pai, uma mãe, que gera um filho e que pode, então, criar essa criança dentro do aconchego de um lar. Nós, crentes, devemos valorizar mais o que temos. E dizer claramente a esse mundo, eu valorizo a minha família e eu vou brigar por ela se necessário for. Não abandone sua família. Não deixe a sua esposa, marido. Não abandone a sua casa. Não existe outro lugar melhor do que a sua família, a sua casa. Filhos, obedeçam os seus pais. Estejam debaixo desse abrigo maravilhoso que é a família. Família, ore junto. Leia a palavra de Deus junto. Compartilhe a palavra de Deus. Venham à igreja juntos. Não mande seu filho para a igreja e fique em casa dormindo. Venha junto. Sente no mesmo banco, se necessário for, né? Para segurar ele, se ele quiser pular um pouquinho dentro do culto. Viva isso, porque isso é um presente de Deus. E essa família original, ela tem que continuar. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Olha, de novo uma família. Né? E Jesus vai vir nos buscar um dia. E nesse dia, todos nós vamos viver numa família perfeita, que é no céu. Lá não vamos mais nos separar em famílias. Vamos ter uma família só, enorme, né? Que são todos os salvos na terra. E eu gostaria agora que nós lêssemos esse Salmo 128. Se você não está sentado junto com a sua família, eu gostaria que você fizesse esse exercício. Parece que está todo mundo. Mas se tem algum menino sentado longe do papai e da mamãe, ou algum papai... Vamos sentar todas juntas, as famílias. Eu gostaria que os irmãos sentassem juntos, para nós podermos ler esse Salmo juntos. Vamos lá. O papai, a mamãe e os filhinhos, todo mundo junto. Opa, é bonito para tirar uma foto depois, né? Todas as famílias juntas. Tem mais alguém para mudar de lugar? Tem. Ah, agora eu descobri todo mundo quem é de quem aqui. Pela carinha dá para ver, né? Que é bem parecido, as pessoas se parecem. Tem mais alguém? Tem mais aí uma nora. Epa, vem para cá com os netos.
Está meio perdidinho. Opa, agora ele se achou. Pronto. E eu gostaria que todos os irmãos agora abrissem sua Bíblia no Salmo 128. E depois, eu gostaria de pedir mais uma vez, que cantássemos aquele corinho que a gente acabou de cantar antes, na hora da oferta, que fala da família, né? Nós vamos ler esse salmo, e eu gostaria de que quando você estivesse lendo esse salmo junto com a sua família, você olhasse para você. Falhas, irmãos, todos nós temos. Marido, será que eu estou sendo realmente a cabeça da minha família? Eu estou sendo o sacerdote da minha casa? Eu busco a minha família para orar? Né? Eu tenho reservado um tempo para conversar com os meus filhos? Irmã, você tem sido rainha? Ou tem deixado o seu posto para a televisão, para aquela mulher que dá receita, né, de manhã cedo, para aquela novela que passa à tarde? Quem está reinando na sua casa? É você ou as ideias das vizinhas? E filhos? Você tem sido realmente um filho obediente? Um filho amoroso? Aproveite para beijar seu pai, abraçar ele, ficar perto dele. Eu posso dizer para você, faz uma falta depois, né? A saudade vem tão grande, aí você fala assim, queria tanto dar uma abraçadinha de novo, mas não dá mais, né? Ele está no céu. Então, curta esse momento gostoso que você tem com a sua família, porque Deus vai te dar uma família também. E você vai lembrar, quando você estiver na sua casa, como era gostoso quando você estava na casa dos seus pais também, né? Como eles te ensinaram, como eles te amaram. Esse salmo maravilhoso é um cântico que foi feito, né? Um cântico de Salomão para a família, para que nós pudéssemos pensar naquilo que Deus pode fazer conosco. Então, nós vamos ler juntos o primeiro versículo, né? E depois é assim, olha, o primeiro versículo e o segundo, eu quero que os homens leiam, os pais, tá bom? O terceiro versículo é da mulher. Então, as mães vão ler esse versículo. E o 4, o 5 e o 6, todos nós vamos ler juntos, tá bom? Deu para entender? O 1 e o 2 é os versículos dos pais, o 3 é o das mães, e o 4, o 5 e o 6 nós vamos ler todos juntos, tá bom? Então, começamos pelos homens, pela cabeça da família. A tua mulher... Tudo bem, nós temos várias traduções aqui, né? Então eu vou ler a minha, tá bom? Aí as irmãs discutem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Agora o 4, o 5 e o 6, vamos ler todos juntos. Amém. O último versículo diz o seguinte: verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Quando a gente se torna avó, nós estamos recebendo um prêmio de Deus. Nós podemos ver o filho do filho. E isso é uma outra bênção maravilhosa que nós recebemos de Deus. Então, irmãos, que este salmo possa ser realmente lido na sua casa, em qualquer versão que tenha, né? Que você possa sentar e ver na palavra de Deus que você tem esse privilégio de poder gerir a sua família. Sentar ao roda da sua mesa e ver a sua esposa e os seus filhos. Sentir a presença de Deus em cada jantar, em cada almoço. E agora, os irmãos vão cantar. E eu gostaria que cada pai, cada família, no seu banco ainda, tivesse um tempo de oração com a sua família. Tá bom? Há pedidos especiais que só você sabe que precisa. Eu não sei, porque eu não moro na sua casa. Mas eu gostaria que você orasse com a sua família. Nós vamos orar e depois, então, nós vamos juntos cantar esse corinho, tá bom? Primeiro nós vamos orar. Então, cada família no seu banco, o pai, vai fazer uma oração. E depois que todos os pais terminarem, a gente vai cantar esse corinho. Então, nós vamos dar um tempinho para você orar com a sua família. E depois, então, nós vamos cantar esse corinho. E se você desejar colocar a sua família no altar do Senhor, vem aqui à frente, né? O pai ou a mãe, um filho, vem aqui. O pastor com certeza vai estar aqui orando com você e vai lhe ajudar se há algum problema na sua família que precisa de uma ajuda mais especial, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa muito importante ter a família. Então vamos ter esse período de oração agora e depois de algum tempinho, então os irmãos vão cantar esse corinho, esse hino, e você tem
a decisão, se quiser vir aqui à frente e pedir a Deus pela sua família, você tem essa liberdade também. Tá bom? Muito obrigada.